Oi, gente. Depois de tanto tempo da extrema-direita fazendo lavagem cerebral, há alguma surpresa que uma professora na Bahia recebeu intimação policial após queixa de aluna por conteúdo supostamente esquerdista? Acho que a surpresa não tem nenhuma surpresa, não é? E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu quero repassar aqui com vocês rapidamente algumas reportagens. Primeiro, que a intimação por suposta doutrinação feminista, né, da professora de escola de rede pública, deixou ela muito abalada, ela chegou a passar mal. Felizmente, a Secretaria de Educação criticou a intimação policial, não é? E se posicionou do lado dela, e vários estudantes organizaram um protesto a favor da professora, e o mais importante foi que eles disseram isso aqui, ó. Ela nunca impôs nada pra gente. Nunca tentou fazer com que a sua ideologia fosse a mesma da nossa. Sempre deixou a gente muito aberto e com liberdade de expressão. A gente está aqui para que ela se sinta amada e que a gente não apoia o que essa aluna e a mãe dela fizeram. A Secretaria de Educação do Estado também se posicionou contra a intimação e afirmou que os conteúdos ministrados, outra coisa muito importante, conteúdos ministrados pela professora estão em consonância com a Base Nacional Comum Curricular e o referencial curricular do Estado. Ela foi intimada pela polícia, tomou um susto, né? Enfim, minha solidariedade vai com ela, né? E ela é professora do Colégio Estadual Tales de Azevedo, né? Ela recebeu intimação para comparecer à Delegacia de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente após uma aluna e a mãe dela apresentar queixas sobre conteúdo apresentado em sala de aula, com temas relacionados a questões de gênero, preconceito, assédio, machismo, diversidade, entre outros, né? O sindicato, a PLB, já se posicionou do lado dela, a direção da escola defendeu ela, defendeu a ideia de liberdade de cátedra e autonomia pedagógica, mas o mais grave, e aí é que é a parte que mais interessa para a gente, é que o caso dela, por mais triste e terrível que seja, o pior é saber que não se trata de um caso isolado. A direção da escola disse, infelizmente, as alegações no plural de que os conteúdos curriculares de ciências humanas são de cunho esquerdista e os conteúdos de linguagem são de doutrinação feminista têm provocado o enviesamento dos conteúdos historicamente constituídos e dos fenômenos sociais em silenciamento dos docentes. Não escreveram da melhor forma, mas o que eles estão querendo dizer é que essa percepção na sociedade está produzindo o silenciamento dos docentes, está fazendo com que os professores tenham medo, tenham receio de expor esse conteúdo para os alunos. E aí eu fico me perguntando, enquanto professor, já pensou se eu fosse dar uma aula sobre a história das sufragetes e a luta das mulheres pelo direito de votar? Foram organizações predominantemente de mulheres, mas que tinham participação de homens, por uma causa feminista. E o feminismo não é uma coisa apenas das mulheres, mas é uma perspectiva que defende que as mulheres têm e devem ter direitos iguais diante dos homens, inclusive o direito de herança, o direito de votar, coisa que não tinham no passado da humanidade. E eu, como historiador, sei disso com muita clareza. Então, se nós formos para o passado, não é um passado assim tão longínquo, não. Século XIX, do ponto de vista histórico, foi ontem. Foi ontem. Não é? Mulheres não tinham esses direitos. Durante o século XX, muitos direitos foram conquistados. E isso se deu por lutas de organizações de mulheres. Aparentemente, se eu apresentasse esse conteúdo como eu apresentei no passado, em colégios públicos e na universidade, eu poderia ser denunciado para a polícia porque eu estava apresentando conteúdo esquerdista. Né? Aí a direção do colégio se posicionou, diz aqui, ó, essa situação viola o direito profissional e o respeito ao trabalho docente, né? A aluna teria procurado a delegacia porque discorda dos temas abordados durante as aulas de filosofia. Olha só, um grupo de professores afirmou que antes de registrar a queixa, a aluna tinha um comportamento pouco amistoso e perseguia a professora. Aliás, foi por causa desse comportamento pouco amistoso e perseguir a professora que alguns alunos disseram que teve um determinado momento que a discussão ficou tão acalorada que a professora pediu que ela saísse da aula. Uma coisa que pode acontecer em sala de aula, quando um aluno não aceita o conteúdo e
apresenta um comportamento hostil, né? Enfim. A APLB diz que as tentativas, no plural, de intimidação, coação, pressão psicológica para cercear a liberdade de expressão e tumultuar aulas e algumas atividades propostas pelos professores está sendo constante, né? Essas tentativas são protagonizadas por grupos de extrema direita. Eu não tenho a menor dúvida disso. Os grupos de extrema direita estão levando essa chamada guerra cultural para dentro das escolas. Porque eles não querem que um professor de história como eu ensine para os alunos que o que aconteceu em 1964 foi um golpe civil-militar. Eles querem negar os trabalhos clássicos de René Armand Dreyfus. Eles querem negar todo o conhecimento historiográfico recente. Eles querem negar, imagine um professor de biologia que vai apresentar uma teoria fundamental que mudou a história da biologia, que mudou a história da ciência no século XIX, que foi a teoria da evolução. Você acha que um professor de biologia vai ter um conteúdo tranquilo? Eu, como professor de história, se eu for apresentar as condições de trabalho dos trabalhadores no século XIX, com jornadas de trabalho de 16 horas, com crianças, o trabalho infantil nas fábricas. E quem foi que lutou contra o trabalho infantil nas fábricas? Quem foi que lutou contra a jornada de trabalho de 16 horas? Foram sindicatos, foram movimentos sociais e foram partidos progressistas. Foram partidos de esquerda. Isso é a história, isso é a realidade. Os conservadores da época estavam do lado dos patrões e estavam do lado dos donos das fábricas que queriam manter trabalho de crianças de 5 anos, de 8 anos, que estavam perdendo as mãos, que estavam morrendo nas fábricas. Isso não é conteúdo esquerdista, isso foi o que aconteceu. Isso é a realidade. Mas existe uma certa direita, uma extrema direita, que quer negar a história, que quer negar a biologia, que quer negar a ciência, porque essas verdades são muito inconvenientes. Porque essas verdades não podem ser ditas, porque elas podem produzir questionamentos nas mentes de jovens alunos. Eles querem privar as crianças dessa verdade, dessa realidade, para poder incutir nessas crianças a sua própria lavagem cerebral. Além do caso da professora que recebeu intimação, um grupo de estudantes, de pais e mães divulgou uma nota com críticas a professores e palestrantes após a realização de um seminário online pela escola. Porque o seminário online tinha conteúdos que eles queriam negar, que eles não queriam que as crianças soubessem. Inclusive conteúdos ligados à religião afro. Não é? Existe inclusive um componente de preconceito religioso dentro desse episódio todo, porque parte da reação em relação a alguns colégios é que tem professores que são respeitosos às religiões afro, respeitosos a outras religiosidades, às outras formas de religiosidade, e esse pessoal não é respeitoso. Parte desse pessoal da extrema-direita é preconceituoso com a religião afro. Não é? A PLB disse em outra ocasião que a mãe do estudante procurou a polícia, não é a primeira vez, e invadiu o espaço de aula de inglês para exigir explicações sobre a temática apresentada, que na avaliação dela seria feminista. E se fosse feminista? Qual é o grande problema de discutir a luta das mulheres e a luta de homens, como eu, que acreditam em direitos iguais para as mulheres? Imagine se eu fosse dar uma aula sobre a luta do movimento que Martin Luther King liderou nos Estados Unidos pelos direitos civis da população negra. Uma luta belíssima. Martin Luther King é um pastor evangélico. Esse sim, um pastor evangélico que faz jus a uma mensagem a favor dos mais pobres, a favor dos mais fracos, que faz jus ao que há de melhor na mensagem cristã. Aparentemente, se eu desse uma aula sobre a luta de Martin Luther King, eu correria sérios riscos de ser denunciado à polícia, nesse clima atual que nós vivemos. A direção da PLB do sindicato lamenta profundamente as ocorrências e reitera o apoio jurídico e psicológico à professora. Eles vão procurar a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores, e eu ofereço aqui
o espaço da Nova Máquina do Tempo, do meu canal. Quem quiser participar para atuar, e você que acredita na defesa dos professores, peço que você compartilhe esse vídeo para nos unirmos, para defender todos os professores de intimidação, todos os professores de serem censurados em sua liberdade de apresentar para os alunos teoria da evolução, apresentar para os alunos a realidade da história, do que aconteceu. A defesa do conhecimento científico como um elemento central. Eu peço a vocês que valorizem a profissão do professor, que valorizem essa defesa fundamental pelo conhecimento científico. E que compartilhem esse vídeo e que busquem fazer pessoas ter consciência disso para a gente se unir nessa luta. É isso que eu peço a vocês nesse momento, para a gente se unir contra esses grupos de extrema-direita que levaram o negacionismo deles à intimidação dos professores. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.